Dri, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Ótimo a gente bater papo aqui. Olha só, pessoal, deixa eu apresentar a doutora Adriana para vocês. Adriana, se eu cometer alguma gafe, você me corrija, por Tá, gentileza. joia. A Adriana, ela fez graduação na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Em seguida, ela fez a residência dela lá. Aí foi para a Universidade de Campinas, onde fez o mestrado e o doutorado. A Adriana tem uma consistente formação acadêmica e científica. E hoje ela compartilha o conhecimento e experiência dela no consultório dela. É isso mesmo, É isso Adriana? aí. Joia, olha só, Adriana, hoje nós vamos falar de Março Lilás, conscientização, prevenção e combate contra o câncer de colo de útero e endometriose. Todas as vezes, Adriana, que eu tenho um convidado como você, eu preciso estudar um pouquinho sobre o tema, pelo menos a epidemiologia. E aí eu me deparei com alguns números que me chamaram a atenção. Pensando agora em câncer de colo de útero. Um pouquinho de epidemiologia, Adriana, é mais ou menos isso. É o terceiro tipo de câncer mais comum entre as mulheres, excluindo o câncer de pele não melanoma. Em 2013, segundo o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, foram estimados 17 mil casos novos de câncer de colo de útero. É um número expressivo e chama muita atenção. É por isso que nós estamos aqui. Taxas altas em regiões do Norte e Nordeste, porque essas pessoas têm menos informação, têm menos acesso à saúde de qualidade. Com acesso limitado, inclusive, nós vamos conversar sobre a importância do rastreamento com o exame de Papa Nicolau. E um dado importante que eu percebi, Adriana, que esse câncer ele afeta principalmente mulheres de 35, 50 anos de idade, são mulheres economicamente ativas, estão numa fase mais produtiva da sua vida. E esse câncer vai lá e acomete a turma nessa faixa etária de idade. Pensando em mundo, é o quarto tipo de câncer mais comum entre as mulheres globalmente, mais de 600 mil casos novos e 340 mil mortes, segundo a Organização Mundial de Saúde em 2020. E cerca de 85% das mortes ocorrem em países de baixa e média renda. Infelizmente, essa é uma estatística lamentável. E é uma das principais causas de morte evitável, Adriana. Isso é uma coisa interessante. Tanto morte evitável por rastreamento e vacinação. Adriana, o que é câncer de colo de útero? É, então, a gente tem lá, vamos imaginar que o útero seja uma pera. Então, a Tá, parte mais bojudinha da pera, a gente vai chamar de corpo uterino. ok, E aquela parte mais afilada da pera é o colo do útero. ok, E o colo do útero, a gente tem acesso no exame ginecológico, que é ok, aquele do Papa Nicolau. Então, quando a gente coloca o espéculo na vagina, a gente consegue enxergar o colo do útero. O ok, corpo do útero só no exame de ultrassom. ok, Então, se ele é tão facilmente visto, sim, aham, ele pode ser facilmente diagnosticado quando ok, doente. ok, E o que a gente tem? Então, o colo do útero comunica a vagina, o corpo do útero. E se tá, eu fizer exame ginecológico todo ano, eu vou ter acesso ao colo do útero ok, e, com certeza, não vou ter câncer de colo uterino. ok, Então, se a gente faz o exame preventivo, ok, que é o Papa Nicolau, que faz parte da rotina da mulher, quando o Papa Nicolau altera, e o que é o Papa Nicolau? Então, vamos imaginar esse colo do útero envolvido por um muco. É nesse muco que desprendem as células anormais. ok, Antes de virar um câncer, sim. Então, este é o verdadeiro exame preventivo, porque não é tá, que a gente faz diagnóstico precoce. A gente faz o diagnóstico da lesão que pode virar câncer. E esse tempo de evolução pode levar até 8 anos. Então, se faz o exame preventivo anual, com o devido cuidado, não é para desenvolver o câncer. Então, o câncer de colo do útero é um tipo de câncer que deveria não mais existir. Olha só que dado importante que você está me falando, Adriana. Eu acredito que uma palavra-chave nesse bate-papo inicial foi prevenção, que seria um dos capítulos para a gente discutir um pouquinho mais à frente. Questão de lógica, né? Mas a gente pode continuar fazendo agora. Adriana, vamos pensar em um primeiro exame ginecológico na vida de uma menina. Como que é feito esse exame? Se isso já implica em fazer o Papa Nicolau?
Recentemente foi feita uma revisão das regras para a Tá, prevenção de câncer de colo uterino. Então, o que tá. se tem hoje indicado, além do exame de Papa Nicolau, é a pesquisa do vírus HPV. Isso. Anteriormente, a gente tinha um conceito de que o exame preventivo, assim que a menina começasse a atividade sexual, a partir de 6 meses, a gente já colheria esse exame. Tá, Entre essa adolescência e os 25 anos, a incidência desse câncer de colo é baixa e nesses exames vem muito falso positivo. Então, ok, de tratamento desnecessário. É ok. claro que a gente tem que usar um bom senso. Se tiver uma menina com a vida sexual muito ativa, múltiplos parceiros, Tá, então a gente tem que antecipar esse Papa Nicolau. Mas o tá. recomendado é o primeiro exame aos 25 anos e o último em torno dos 69 anos. Vamos. Continua o raciocínio, Adri. Então, se a gente, e além disso, é interessante a gente, além do exame de Papa Nicolau, a gente coletar a pesquisa de HPV por PCR. Só que esse exame tem um custo mais elevado no Ok, Brasil. tá. Nos países, nos Estados Unidos e na Europa, esse custo é menos elevado. Então, teoricamente, se a mulher faz o exame de HPV e ela não muda de parceiro, ela pode, num futuro próximo, até pular o Papa Nicolau. Ah, Primeira perfeito. coisa, contaminação pelo HPV. Tá, Depois é que vai ter alteração na célula, que vai ter tá, isso no Papa Nicolau, e tá. depois o câncer. Então, se a gente faz o rastreamento do HPV, a gente está antecipando a alteração no Papa Nicolau. E é interessante, Dri, que eu sempre falo que a saúde da visão começa com prevenção, mas eu tenho reforçado para a comunidade que não é só a saúde da visão, é toda e qualquer parte do corpo que precisa ser trabalhada preventivamente. Então, me corrija se eu estiver errado. Uma mulher que está sexualmente ativa, independentemente do número de parceiros, é obrigatório ela fazer o primeiro Papa Nicolau com 25 anos, é isso? Isso, isso. Tá, E, claro, se essa mulher tiver uma vida sexual, a gente tem que usar o bom senso, né? tá, Início de atividade sexual muito precoce, ali com 13, 14 anos, e se tiver uma tá, multiplicidade de parceiros, é claro que eu não vou esperar 10 anos. ok, Então, essa é a regra da nova normatização da saúde pública. tá Mas bom, eu preciso readequar tudo isso. Da mesma forma que tem esse último exame lá, já aproximando dos 70 anos. A gente tem que tá, imaginar essa mulher num novo contexto de vida, tá, reiniciando, às vezes, uma nova relação. tá. Então, a gente também tem que. Então, os extremos devem ser reavaliados. Mas, de uma forma geral, é isso mesmo. Dri, então agora vamos considerar o seguinte: nós exploramos um pouquinho a vertente prevenção, mas vamos considerar que, infelizmente, chegou no consultório da doutora Adriana, uma jovem por volta dos 35 anos de idade, e doutora, não sei o que está acontecendo, eu estou com um pouco de corrimento, estou com um pouco de sangramento, estou com um pouco de dor, e aí você faz a sua propedêutica normal, Adriana. Quais são os sinais e sintomas de um câncer de colo de útero? Então, vamos lá. O câncer de colo bastante inicial, essa é a questão, ele é assintomático. Ah, então, Então, se você não faz o exame preventivo, simplesmente não vai diagnosticar. Porque isso, não tem sintoma nenhum, então tá, isso vai ficar silente. E numa fase mais tardia, pode ocorrer sangramento no colo uterino, tá, um sangramento com odor mais fétido, como se fosse o final de uma menstruação. Um tá, sangramento que acontece independente do fluxo menstrual e ok. que piora pós-relação. Hum. Então, esse é um dado marcante, mas na fase inicial é assintomático. E essa é uma questão importante. E é interessante, Dri, porque em teoria, quanto mais precocemente se diagnostica qualquer tipo de câncer, maior a chance de um tratamento, inclusive de cura. E o problema é que essa doença, assim como as doenças do olho também, ela é assintomática, ou seja, Adriana,
tem que passar em consulta com o médico ginecologista e tem que fazer os exames de rotina. Essa é a melhor maneira de você, na verdade, evitar o problema, né? Mas uma vez que o problema está instalado, além do sangramento, do corrimento, a dor durante o ato sexual, tem algum outro tipo de dor, de inchaço, de desconforto que acompanha também essa doença, Adriana? Esse desconforto maior vai depender do estadio da doença, à Tá. medida que ela pode comprometer o intestino, pode ocorrer sangramento Hum, intestinal, da mesma forma na bexiga. E também, quando acomete a pelve como um todo, pode ter dor abdominal, mas isso é uma fase mais tardia. Eu só quero recapitular a questão da idade para começar. Então, se a adolescente inicia a atividade sexual, não é para esperar até os 25 anos para fazer a primeira visita ginecológica. Então, isso, é para correto. fazer a visita ginecológica, então faz a avaliação com o ginecologista e Tá, nessa consulta, teoricamente, o exame pode ser feito a partir dos 25, mas se ok. necessário, a gente antecipa. Mas a consulta ginecológica para orientação dessa adolescente deve ser assim ou antes de iniciar a atividade sexual, que é o que eu efetivamente recomendo, porque a gente tem que pensar em outras doenças sexualmente ativas, orientação de prevenção, uso de preservativo e da própria gravidez. E, claro, a vacina do HPV. Ou seja, um monte de orientações. Por isso, Adriana, que nós temos as nossas atividades aqui de quarta-feira. Olha só, gente, que legal. Quanta informação importante, com embasamento científico, de uma pessoa que tem bastante experiência e também tem divulgado essa informação através das suas redes sociais. É fundamental você passar em consulta com o seu médico de rotina. Adriana, então olha só, o paciente veio com sintomas de dor, sangramento, corrimento, e aí você vai fazer o exame físico e o exame ginecológico propriamente dito. Você então faz a coleta do material. Infelizmente veio com o diagnóstico. O diagnóstico ele é exclusivamente através da coleta das células que vêm lá do colo do útero, ou exame físico juntamente com esse exame de coleta, ou tem algum outro exame de imagem, algum outro exame complementar que ajuda também no diagnóstico do colo de útero, no câncer de colo de útero. O diagnóstico em si não é feito, além do Papa Nicolau, a gente precisa fazer o exame que chama Isso, colposcopia, que a tá, partir do uso de corantes a gente localiza a lesão e tá, faz uma biópsia. A gente então tá, retira um fragmento do colo do útero, ok, aí a gente vai saber da confirmação dessa lesão cancerígena. tá. O diagnóstico, para isso, basta. Agora, para eu pensar na abordagem, no tratamento, aí a coisa muda de figura. Porque aí eu preciso pensar na extensão da lesão. Se é operável, se vai ser tratado com radioterapia, quimioterapia. Então, qualquer outro tratamento oncológico vai depender da extensão dessa lesão. Mas, para o diagnóstico, um exame ginecológico, Papa Nicolau, se alterado, a gente faz a colposcopia e biopsia, tira um fragmento da área alterada e fecha esse diagnóstico. Então vamos seguir em frente. Demos o diagnóstico, foi dado então o diagnóstico, na verdade, do câncer de colo de útero. Precisamos então estadiar. Fala para a nossa comunidade, Dri, o que é estadiamento, quais são os exames que você utiliza e dependendo do tipo de estadiamento, qual seria a melhor abordagem para tratar. Aí a gente já vai entrar no diagnóstico e no estadiamento e tratamento. Aí o tratamento é só clínico, é com medicação, é com remédio por boca, tem que fazer quimioterapia, radioterapia, tem que fazer cirurgia, tem que fazer vacinas, é associação de tratamento. Dá um resumão no estadiamento e no tratamento, por gentileza. Ótimo. Então, quando a gente pensa, então vamos pensar, estadiamento significa imaginar. Então, quando o câncer está localizado no colo do útero, ele pode passar para o corpo do útero, ele pode Ok, passar para a vagina, que são tá, estruturas que estão em contato com o colo do útero. tá, E aí, posteriormente, ele pode afetar os órgãos próximos da pelve, que é onde ele mais acomete, né? tá, Então, acontece também
o câncer de colo uterino ele gerar uma metástase para o pulmão? Pode ser, mas Tá, a gente vai pensar na primeira possibilidade nessa pelve. tá, Então, que é esse acometimento. Então, a gente vai fazer exames para investigar a extensão dessa, com exames de imagem, para a gente tá, verificar onde que está isso. tá. Primeira coisa é pensar nas estruturas próximas. Ok, A partir daí, a gente vai imaginar o tratamento de acordo com as estruturas acometidas. ok. Esse câncer, ele é muito responsivo à radioterapia. Ah, legal. E tem Tá, chance de, mesmo no estadio mais avançado, já tá, acometendo o colo, o útero e órgãos adjacentes, ele pode responder à radioterapia. ok, Essa radioterapia é feita, então, é a radiação da pelve tá, exclusivamente. E uma coisa importante é que se a gente vai irradiar a pelve, onde está o colo do útero, ali perto também está o ovário, e antes de fazer essa radioterapia, a gente pode tirar o ovário dessa posição, colocar numa posição superior para a gente não afetar o funcionamento ovariano. ok, Seja para essa mulher produzir hormônio, para ela não entrar na menopausa ou para ela ter filhos no momento futuro. ok, Então, a gente também tem essa estratégia antes. E a radioterapia é feita via abdominal e também a braquiterapia, que é via vaginal. Quando tem acometimento de linfonodos, as ínguas, eventualmente pode ser associada à quimioterapia. ok, Mas geralmente esse câncer é localizado, mesmo em estadio avançado, e responde muitíssimo bem à radioterapia. Agora, se vai fazer ou não a intervenção cirúrgica, isso tudo a gente tem que imaginar de acordo mesmo com a extensão e avaliando caso a caso. E, na verdade, não é necessário, por exemplo, cirurgia, abrir a barriga ou videolaparoscopia, alguma coisa do tipo, para ter acesso à região que está comprometida, porque a rádio por si só, provavelmente a BRAC já resolve boa parte dos problemas. É muito frequente a indicação de braquiterapia e radioterapia para vários casos de câncer de colo uterino. Tá, Mas a cirurgia ampla também pode ser feita por videolaparoscopia. E além da videolaparoscopia, além de retirada do útero, pode ou não acontecer a preservação dos ovários, depende da extensão da lesão, e o esvaziamento de todos os linfonodos da cadeia linfática adjacente. Então, a gente também, e dessa forma, a gente também vai definir quimioterapia ou não. joia, perfeito. Dri, vamos seguir um pouquinho em frente. Nós começamos lá atrás falando um pouquinho de prevenção, mas eu queria que a gente retomasse, porque eu acredito que isso é um tema importante da nossa live. Quando nós falamos em prevenção, eu queria que você explorasse mais a questão da vacinação contra o HPV, o rastreamento com o Papa Nicolau e a orientação educacional no termos de prática sexual e até mesmo o uso de preservativo. Quando uma jovem chega no teu consultório, doutora, como é que eu devo me proteger contra o câncer de colo de útero? Qual é a orientação que você dá para ela? Então, primeira coisa é cuidar, né? Com quem se relaciona. Exato. Mas no momento, e eu ainda sempre brinco, eu falei, olha, a fidelidade é geográfica. Quando você distancia, ela se perde. Então é melhor Tá. você se prevenir. A vacina do HPV é mandatória, então, independente de iniciar ou não a atividade sexual, eu recomendo a vacinação já. Teoricamente, ela pode ser feita a partir dos 9 anos de idade. Está disponível na rede pública, né, com 4 tipos de vírus do HPV, mas a gente tem muitos vírus do HPV. Mas a gente tem na saúde privada a vacina nonavalente, que Ok. está disponível para cobertura de 9 tipos de HPV. É o suficiente? Não, a gente tem muito mais tipos. Mas existe uma reação cruzada. Então, quando entra em contato com o vírus, ele reage contra aquele tipo e os que estão envolvidos nessa vacina são aqueles que causam câncer de colo uterino. Ok, Então, é o perfeito. que efetivamente importa.
Então, essa vacina nonavalente, ela, independente da atividade sexual, preferivelmente usar antes do início da atividade sexual, essa vacinação, que são 3 doses, e na saúde pública estão preconizando 2 doses, mas de fato, na bula da nonavalente, são efetivamente 3 doses nos ensaios clínicos. E é uma dose por ano, Adriana? Não, É uma dose por ano? a gente faz o intervalo de 2 meses e depois de 6 meses da primeira dose, Ah, ok, né? perfeito. E aí, por exemplo, não, olha, mas eu já iniciei atividade sexual, posso tomar vacina? Sim, claro que Tá. pode. A gente vai aumentar a cobertura. 60% da população sexualmente ativa teve contato com o vírus. Tá. Então, se a pessoa já está numa idade madura, já iniciou atividade sexual há muitos anos, não faz sentido tomar vacina, porque teoricamente ela já é vacinada. Isso, Mas exato. se essa mesma mulher apresenta uma lesão de HPV, uma lesão inicial no colo do útero, a gente pode indicar a vacina, porque se ela desenvolveu a lesão, é sinal que a imunidade dela não está plena para combater aquele vírus. Aí a Tá. gente pode reforçar a imunidade ofertando ainda a vacina do HPV. A recomendada efetivamente é a nonavalente, mas quando não possível, ela tem um custo mais elevado, pode ser feito pelo menos a vacina quadrivalente na rede pública. Rodrigo, estamos quase encerrando esse capítulo. O câncer de colo de útero, geralmente ele vem acompanhado de outras doenças ou ele é exclusivo? Geralmente, ele, quando se manifesta, ele diz, não, eu sou câncer, não tem outras doenças associadas. Existe essa associação ou não? A associação é efetivamente com o HPV, Só com né? HPV. Com o HPV. A gente não tem essa de corrimento de repetição, tem a questão de se expor mais. O uso do preservativo minimiza muito a transmissão do HPV, não garante 100%, mas Tá. minimiza bastante. Então, é muito recomendado sempre o uso do preservativo, além de Ok. outros métodos contraceptivos. E a gente tem que pensar que com preservativo, o HPV a gente ainda trata, né? E quantas outras doenças sexualmente transmissíveis que vão gerar sequela para a vida inteira? Então, Entendi. acho que a gente tem que se proteger e a menina fica muito preocupada ali com a questão da gravidez, né? É. Mas tem que pensar também a longo prazo nas outras doenças sexualmente ativas que podem ser evitadas com preservativos e que no futuro podem comprometer a qualidade de vida e levar até a infertilidade. Odri, a gente consegue falar um pouquinho sobre endometriose ou você acha que não dá tempo? Não, tudo bem, podemos. Aí depois eu tenho um desafio grande para você fazer um resumão das informações mais importantes. Gente, para quem está começando agora, quem acabou de chegar no nosso canal, eu estou com a doutora Adriana, ginecologista obstetra, mestre e doutora no assunto, e está conversando sobre o Março Lilás, o mês de prevenção, conscientização e combate contra o câncer de colo de útero. E agora nós vamos falar sobre um tema também importante, endometriose. Aí eu fui dar uma lida também, Adriana, sobre a epidemiologia desse tema. Eu digo, meu Deus do céu, quantos desafios. Mais ou menos 7 milhões de brasileiras sofrem desse mal. Pode levar de 7 a 10 anos para ser diagnosticada após o início dos sintomas. É uma das principais causas de dor pélvica crônica e infertilidade no país. E a maior incidência também está entre as mulheres de 25 a 40 anos de idade, especialmente aquelas com histórico de doença na família. Dri, o que é endometriose? Então, vamos pensar que o endométrio é o revestimento interno do útero. As Tá. células endometriais, elas devem ficar restritas à cavidade uterina. Quando essas células estão na parede uterina, então imagina lá a pera, a semente da pera é o endométrio, e se essa semente invadir a polpa, a gente tem endometriose da parede uterina, chama adenomiose. E se essas células endometriais estiverem fora do útero, no ovário, na tuba, pode estar em qualquer parte do corpo, mais frequentemente nos órgãos próximos do útero. Mas não necessariamente é uma célula lá do endométrio que a mulher menstruou, o sangue refluiu pela tuba e pá, grudou a célula. Não.
pode ser que uma célula intestinal se transforme em célula Ah, endometrial. Então, a tá. gente tem uma permissão do organismo daquela mulher para uma célula tornar outra no lugar não próprio. Então, a gente tem toda uma parte imunológica do sistema de defesa falho para o desenvolvimento dessa doença. Essa doença não tem cura, mas ela tem controle. Ok. Frequentemente, ela está relacionada com a diminuição da fertilidade, porque ela Tá. acomete muito frequentemente as tubas uterinas e os ovários, comprometendo a ovulação. E a tuba uterina é a ponte que liga o ovário ao útero, onde o óvulo se encontra com o espermatozoide, onde Tá. se forma o embrião e que ele tem que caminhar por aí para chegar até o útero. Então, tem várias estruturas envolvidas no processo de gravidez e a endometriose toma conta de todas. E a gente no exame, mas eu fiz exame preventivo, eu vou no Hum, ginecologista todo ano, eu fiz ultrassom e nada, sim. A endometriose ela pode não ser diagnosticada. Ela está presente em 50% das mulheres que tentam engravidar e tá. não conseguem, e simplesmente a gente diagnostica pela falta de fertilidade. Hum, Então, com a dificuldade para engravidar. Então, faça seu exame ginecológico de rotina, ela pode ser assintomática, não necessariamente precisa ter aquela dor intensa, alteração intestinal, dor na relação é um sinal de alerta. Primeira coisa, sentir dor, gente, não é normal. Sangrar fora do período menstrual também não é normal. São sintomas, tanto aí que a gente falou do câncer de colo uterino, como também pode ser de endometriose. Então a gente tem que ter esse olhar para o próprio corpo, sinais tá. que comprometem sua qualidade de vida. Por mais que você conheça outras pessoas que tenham, não é normal você ter dor. Então a gente tem que procurar ajuda e procurar o tratamento. E é interessante, Adriana, que eu também estava dando uma lida a respeito, além de ter sintomas e sinais associados ao órgão genital propriamente dito, não é tão frequente, mas não é tão incomum. Fadiga crônica, eu me deparei com esse dado que eu achei interessante. Depressão e ansiedade também pode acompanhar as pessoas que são portadoras de endometriose, é isso mesmo? Imagina você ter algo que te limita fisicamente, né? É. Então, você tem relação e tem dor. Isso compromete a sua relação conjugal. Compromete o seu prazer. Você tem dor que aparece do além. E a inflamação é típica da endometriose. É um Tá, excesso de inflamação. Isso você tem um consumo, né, de fatores metabólicos. Então, tá, você pode ter esse processo inflamatório que te tire a energia. ok, Agora, não tem como a pessoa não ter alteração de humor frente ao tá, comprometimento da qualidade de vida. E tá, depois algumas outras coisas indiretas, como o desejo da maternidade, que não acontece. tá, Então, como não ficar ansiosa, como não ficar deprimida? Então, eu acho que esses sintomas não são são sintomas de endometriose? Não, mas eles são consequência de outras alterações causadas pela endometriose. Dri, é sempre desafiador, mas como é que fazemos então o diagnóstico de uma paciente de 35 anos de idade, de repente ela diz, doutora, sou casada, tenho uma vida sexualmente ativa, mas não engravido. E eu Esse queria saber o que está diagnóstico, acontecendo. aí a investigação da fertilidade da mulher como um todo, tanto do mulher quanto do parceiro, ela é bem ampla. Mas Tá, pensando na questão da endometriose, se a gente tem uma suspeita de endometriose, não vai ser no ultrassom transvaginal tá, normal que vai fazer isso. A gente tem que fazer com preparo intestinal, por quê? Porque o intestino repleto com conteúdo intestinal, com as fezes, ele mascara o foco de endometriose, a gente isso, simplesmente não enxerga. Então, o tá, exame para diagnosticar a endometriose é ultrassom transvaginal com preparo intestinal tá, ou a ressonância de pelve, também com preparo intestinal. Significa que o intestino precisa funcionar bastante e precisa estar limpo para, quando faz esse exame de imagem, a gente conseguir enxergar. É um exame com um olhar bem especializado.
Dri, está com o diagnóstico, então, assertivo de endometriose e precisamos tratar, então, essa paciente. Qual é a abordagem? É com medicação? É com vacina? Como é que se faz o tratamento do paciente com endometriose? Vai depender muito da questão, vou engravidar, Tá, não vou engravidar. Se a tá, paciente tem endometriose e ela tem dor, pode ser cirúrgico. Não é tá, toda endometriose que é cirúrgica, mas se sim tem dor, se tem impacto na qualidade de vida, é cirúrgico. ok, Como ela não tem cura, você tem que ter bom senso na indicação cirúrgica, porque essa paciente ela não pode ficar reoperando. Então, a gente tem tratamento injetável com anti-hormônio, tem comprimidos também via oral que fazem o controle da doença, e tá, isso para as mulheres que não desejam engravidar. E ok, naquelas que desejam engravidar, a gente estimula a ovulação e vê onde a endometriose está, para ver se um processo de fertilização ou só uma indução da ovulação possibilita essa gravidez. Mas uma vez diagnosticada a endometriose, em tá, qualquer idade tá, reprodutiva, é importante a mulher pensar, não quer engravidar agora, congelar o óvulo. Porque tá, como é uma doença que a gente tem controle, mas ela não tem cura, ela pode sim afetar o ovário e ok, comprometer a capacidade do ovário de ovular, a tá, reserva ovariana. Então, é necessário congelar os óvulos frente ao diagnóstico de endometriose. perfeito. Tem alguma prevenção para endometriose, Adriana? Além do exame ginecológico? Não tem, né? Não tem. E nem com exame ginecológico regular você evita endometriose. Tá aí. Hoje a gente falou do câncer de colo. A gente efetivamente evita o câncer de colo, para ele não acontecer. A gente Tá, diagnostica a lesão precursora. A endometriose não, a gente diagnostica a doença em si. E demora tanto porque os sintomas podem não aparecer e a coisa anda. Dri, pra você ver como o tempo passa rápido, já são quase 40 minutos que a gente está falando de um tema tão importante e a gente nem percebe. Desafio para você, jovem. Eu queria que você fizesse um resumão do que é colo de útero e do que é endometriose para a nossa audiência. Então vamos lá. Bom, vamos pensar no colo do útero, nessa questão da pera, na pontinha da pera seu colo. Isso é Tá, facilmente acessível no exame ginecológico, então minha recomendação é cuidem-se. Façam um exame ginecológico de rotina. Antes de iniciar a atividade sexual, vá ao ginecologista, ok. conheça seu corpo e encontre a melhor forma de cuidar da sua saúde. Tá, Assim você nunca vai ter câncer de colo uterino. E se joia. porventura tiver, ele tem cura na maioria absoluta dos casos. Em relação à endometriose, apenas não se conforme com quadros de dor, com de impacto na Tá, qualidade de vida, por maior que seja. É normal ter cólica? Gente, não é normal ter cólica. Vamos investigar, tá. vamos tratar, porque quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, menor o impacto na vida reprodutiva. Dri, e se alguém da audiência precisar passar em consulta contigo, como é que eles fazem para te encontrar? Só acessar a página aqui no Insta e a gente tem no link entre todos os meus contatos. Você está em São Paulo ou em Campina? Ah, você está São aqui em Paulo. São Paulo. São Paulo. Eu fico aqui pertinho do Shopping JK Iguatemi. Ah, gente, é muito fácil de encontrar então a doutora Adriana. Eu espero que não seja necessário. De qualquer maneira, prevenção é fundamental. Vale a pena vocês, meninas que fazem parte aqui do nosso canal, agendar uma consulta com a doutora Adriana o mais rápido possível, mas sem desespero, para saber como é que está a saúde dos seus órgãos genitais. Adriana, muitíssimo obrigado por sua presença. Obrigada pelo convite. É sempre bom a gente compartilhar aí um pouco sobre saúde e orientação. Muito legal sua desenvoltura, o domínio do assunto, a maneira didática como você compartilha tanto conhecimento e experiência. A gente percebe que a coisa simplesmente flui naturalmente. Muito legal, viu, Adriana? Muito obrigado. Eu espero que a gente se veja em breve. Quem sabe no próximo ano já deixamos pré-agendado o nosso bate-papo sobre um tema tão importante, tá bom? Combinado, a gente se fala. Adriana, mais uma vez, muito obrigado, tá bom? Um abraço. Até mais, tchau.
Vocês viram, visionários, como é importante, vocês que estão me acompanhando aqui no YouTube, como também aqui no Instagram, como é importante nós trazermos pessoas como a doutora Adriana, que tem bastante conhecimento sobre um tema específico. E a intenção é exatamente essa, trazer clareza, informação de qualidade, com embasamento científico, com uma pessoa que tem robustez e experiência no assunto. Eu acredito que o resumo da história é exatamente essa, né? Joia, perfeito, obrigado. Eu tenho falado para vocês ao longo do tempo que a saúde da visão começa com prevenção. Gente, não é só a saúde dos olhos, vocês concordam comigo, né? E tem gente que foi legal, não foi, Vitória? E tem gente que diz, doutor, mas eu não sei em qual médico passar. Então, assim, presta atenção ao histórico de saúde dos teus pais. Vou dar um exemplo. Doutor, meu pai tem problema cardíaco, problema de pressão. Vai no cardiologista e no nefrologista. Sabia que o médico nefrologista que trata dos rins também é um excelente profissional para tratar dos problemas de pressão arterial? Doutor, existe histórico na minha família de problemas de diabetes. Passa com um colega endocrinologista, se você não sabe, tá bom? E sempre a mulher precisa passar, claro, no ginecologista por causa do câncer de mama, por causa do câncer de colo de útero, né? E o homem precisa, claro, passar com o urologista por causa do câncer de próstata. E é claro também que você precisa passar com seu médico oftalmologista. Sabe por quê, gente? Os vasos do fundo do olho, eles são os vasos mais sensíveis de todo o corpo. E às vezes eles conseguem detectar alterações que no corpo ainda não teve uma manifestação plena. Daí a importância de você, pelo menos uma vez por ano, passar em consulta oftalmológica com seu médico de preferência. E nós estamos aqui, claro, à sua disposição, localizados na Avenida Paulista, número 91, conjunto 309. Você simplesmente pode pegar seu telefone e ligar no número 11 99795-2025. Eu vou ter o maior prazer em te atender. Também você pode acessar o meu site, drcharlescosta.com.br. Lá você vai poder acessar as minhas redes sociais, meu número de telefone. Nós estamos aqui à disposição para te ajudar no que for necessário. Não esqueçam, por gentileza, de compartilhar essa live com pelo menos 3 pessoas. O pessoal que está aqui no Instagram, vocês estão vendo um aviãozinho? Envia para 3 pessoas, tá bom? Um amigo, um vizinho, um parente, um colega de trabalho, combinado? E você, turma de YouTube, tá vendo que tem uma setinha também no canto inferior direito, ó? Zoom! Manda para um monte de gente, tá bom? Pessoal, foi muito legal estar com vocês. Nós teremos um encontro marcado segunda-feira de manhã para aqueles que querem acordar antes do sol nascer. Todas as segundas-feiras de manhã, às 6 horas, nós temos uma live de cunho devocional. E toda quarta-feira à noite nós temos um encontro marcado aqui para tratar de algum assunto relacionado à oftalmologia ou algum assunto importante à medicina como um todo, tá bom? Tamo junto, fica comigo, faça um excelente dia. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo e vamos nos comunicando aqui na rede, tá bom, gente? Um abraço. Tchau, tchau.